Saudações, como vocês estão? Espero que esteja tudo ótimo, porque se não está, vai melhorar. Neste vídeo vou falar de duas situações bem cabulosas e que faz parte do cotidiano de milhares de pessoas. E, como sempre, a maioria das pessoas se sentem desconfortáveis ao relatarem isso, porque passam por vergonha de contar, ou até mesmo acham que é somente uma impressão. Mas vamos ao primeiro evento cabuloso. É o Shadow People. O que seria isso? Bom, quando se está no escuro, principalmente, você já viu algo? Bom, desde os séculos passados já há relatos e até mesmo manuscritos, inclusive do século XIV, onde pessoas dizem ter visto uma sombra. Dizem que essa sombra pode ser seres da sombra, fantasmas, entidades sobrenaturais, e geralmente essa sombra ela está em uma forma humanoide. A maioria relata que vê através de uma visão periférica. Na cultura, paranormal, isso é tido como um tipo de espírito malicioso ou maligno. É bem provável. E a ciência, ela, como sempre, ela explica, mas complica. Por exemplo, quando a ciência ela diz explicar a paralisia do sono, a parte física, o que ocorre, eu acho até plausível, perfeita a explicação. Mas uma coisa não é perfeita. Por que que sempre tem que ser ruim a paralisia? E quando a pessoa ela já sabe, ela já entende da paralisia, já passou por isso várias vezes e ainda mais ela sabe que isso vai acontecer, ainda assim a pessoa só sente e vê coisas ruins. Comigo já aconteceu diversas vezes e eu não consigo imaginar uma praia paradisíaca. Então, é um fenômeno, esse fenômeno das sombras, a ciência explica que isso se deve a ilusões óticas ou alucinações trazidas sobre circunstâncias psicológicas, paralisia do sono ou até mesmo pela pareidolia. Já no Japão, essas sombras seriam os Yurei, alguma coisa assim, e conhecido na Idade Média como os súcubos. E na Arábia também há tantos relatos antigos que lá a sombra é chamado de Qariná. E ainda aqueles que acreditam ser os ceifadores, os anjos da morte, os ceifadores. Entre outras opiniões, podem ser fantasmas, espíritos desencarnados, atormentados, entidades não humanas como demônios ou anjos e até aliens, e até mesmo viajantes do tempo. Rosemary Ellen, ela é uma das maiores investigadoras desses tipos de fenômeno. E desses fenômenos, paranormais dessa natureza. E já há anos que ela faz essa pesquisa. Então diz Rosemary que as sombras têm um comportamento incomum. Se movem rapidamente, rodeando o observador ou permanecem estáticas ao seu lado, causando na maioria das vezes um sentimento de temor ou paralisia. Dentre os vários tipos de pessoas, de sombras que já foram relatados, os mais comuns entre eles são conhecidos como uma figura encapuzada, que seria o homem de chapéu. Mas por que 99% aparecem na escuridão? Bom, há muitas pessoas que investigam esses fenômenos e dizem que supostamente essas criaturas são mais visíveis na completa escuridão, pois a luz, de algum modo, tornaria esses seres invisíveis aos nossos olhos. Embora tenha-se algumas fotografias, que capturaram essas imagens dessas supostas entidades em plena luz do dia. Isso acontece muito. Já viram essa sombra? Bom, direto acontece comigo, eu vejo sim. E muitas pessoas que eu conheço também me contam que acontece. Vamos ao segundo mistério cabuloso. O efeito missing time, que é o
tempo perdido. Bom, tempo perdido é o nome que se dá ao fenômeno que algumas pessoas se perdem no tempo. Sim, literalmente o tempo passa e você não se dá conta do que aconteceu. São muitos relatos com coisas absurdas, como o relógio perder a sincronia com a hora real. Um exemplo assim que é muito conhecido, ele foi relatado na internet de uma senhora que ela apenas deu o apelido de F. Ela tem 64 anos e mora no estado do Texas. Segundo ela, quando se deu conta, ela foi parar em uma cidade onde nunca havia pisado. E que ela ficou ali andando pela cidade sem rumo, sem dinheiro, né, desnorteada, até que de repente ela se encontra na sua casa novamente. E o curioso é que quando ela descreveu o lugar, era a cidade de Punta del Este, no Uruguai. E ela jamais tinha ido no Uruguai. Aliás, ela nunca saiu dos Estados Unidos. O surpreendente também foi o seu relógio de pulso. Ele estava sincronizado com o fuso horário do Paraguai. Então, quer dizer, do Uruguai. Ela afirma que ela passou 5 dias nessa cidade e ficou desesperada por estar perdida e sem dinheiro. Então ela ficou com medo de pedir ajuda para alguém, de acharem que ela era louca, né? Mesmo porque ela estava ali tentando entender a situação, o que estava acontecendo. A história, ela se torna assim mais interessante pelo fato de que a idosa carregava consigo o relógio de pulso que eu falei que estava alterado. Mas isso não é o pior. O seu marido relatou à polícia e disse que a sua esposa estava de repente muito suja e desidratada. Ele também ficou surpreso, pois assim que ele havia acabado de avisar que ele iria para o quintal aguar sua horta, ao retornar para dentro da casa na sala em questão de 10 minutos, ele entra e encontra sua esposa naquele estado. E diante daquela situação, né, ele a levou até o hospital e lá ela contou aos médicos tudo o que aconteceu. Então eles acionaram a polícia, né, visto que eles não estavam acreditando nessa história e pensaram que ela sofreu algum maus tratos pelo marido. Então, os médicos até internaram essa senhora, pois acharam que se tratava de um quadro psiquiátrico. E assim foi, ela ficou internada por 2 semanas, até que a equipe médica constatou que ela não tinha problemas mentais. Bom, diversas explicações surgem diante desses fatos. Então, algum deles poderia ser abdução, viagem para outra dimensão, e são pessoas que relatam, gente, que não têm problemas mentais, né? São pessoas normais que não têm o porquê inventar. Por exemplo, o marido da dona F, né, que deu o relato, por que ele iria mentir, né? E vocês podem pesquisar aí sobre esses efeitos na internet, tem muita coisa interessante falando sobre isso. E todos nós sabemos, né, que Einstein, ele estudou e ele disse muitas coisas sobre o desdobramento do espaço-tempo. Então, não podemos duvidar aí de outras dimensões, né? Tem aquelas questões de voltar ao tempo, né? De ir adiante, mas tem os paradoxos. Mas quando você entra na física quântica, você vê e fica assim, enlouquecido com tantas coisas que podem surgir, né? Eu, por exemplo, eu não tenho acesso, né, ao estudo da física, né? Acesso que eu digo é ter tempo para isso, conversar com físicos, estar numa universidade, fazer pesquisas, mas seria uma coisa que eu gostaria muito de pesquisar. Eu acho assim surpreendente. E vocês também acham? Se gostaram deste vídeo, deixa aí o seu joinha, se inscreva no canal, indiquem para os amigos, para pessoas que gostam desse tipo de assunto. E o que eu desejo a vocês é claro que fiquem
na paz.